Estamos aqui com mais um programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com o nosso convidado, Carlos Giovinazzo, que vai falar sobre para nós o papel da pesquisa na teoria crítica da sociedade e educação. Ao meu lado, como sempre, minha parceira, Márcia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Bem-vindo, Carlos. Obrigado. Então, a questão sempre que a gente quer saber, né? Teoria crítica da sociedade e educação. O que isso significa? O que isso ajuda as pessoas? Tá bom. Bom, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu preciso dizer antes uma coisa que é prévia para entender como é que a teoria da sociedade, que é a referência teórica que eu utilizo para fazer pesquisa em educação, aparece no nosso programa, no programa de estudos pós-graduados em Educação, História, Política e Sociedade. Nós temos 4 linhas de pesquisa e uma delas, né, é a da teoria crítica da sociedade, que focaliza a função social da educação e da escola. Basicamente é isso, né, isso que a gente toma a escola então como objeto de estudo, toma a teoria crítica não como uma filosofia para entender a sociedade, entender os conceitos, tais como, sei lá, a indústria cultural, que talvez seja o mais conhecido, o mais famoso, mas a gente toma a teoria como base teórica para fazer investigação social empírica em educação, tendo como foco os objetos que vocês estudam? Eu sei que você falou escola e educação. O que da escola? A gente estuda a relação educação-tecnologia, por exemplo. Também estudamos formação de professores, os objetos que estão aí, né, hoje, né, aquilo que são temas são problemas da educação, de algum modo a gente trata. Como eu falei esses dois, mas também tem a relação escola-cultura, que é uma questão importante para a gente, e aí com base em alguns conceitos que os autores da primeira geração de Frankfurt nos oferecem. Né? Popularmente, quando a gente pensa numa crítica, a gente pensa que você vai falar mal. Isso, né? Exatamente. Então, assim, quando você diz a teoria crítica da sociedade, então vai falar mal da sociedade. Se a gente pensa um pouco o que se tem falado sobre professores ultimamente, que nós vamos ficar criticando, falando mal da sociedade na perspectiva da direita e que a gente vai querer mostrar que a gente é diferente. O que de fato quer dizer fazer uma teoria crítica da sociedade? Perfeito. Muito, muito boa essa questão, porque a gente tenta ultrapassar, eu sempre estou falando a gente, ou então no plural, né? Porque não trabalho sozinho. Mas a ideia é ultrapassar a denúncia, né? Que sabemos os problemas que a escola enfrenta, os que os professores enfrentam, os problemas que os alunos enfrentam e a situação da educação brasileira. A gente sabe disso. Então, fazer denúncia é até relativamente fácil fazer. Não precisa muita coisa, né? Não precisa fazer pesquisa para fazer isso. O que a gente toma como crítica, no caso dessa referência teórica, que é baseada na escola de Frankfurt, é pensar a crítica como um elemento que permite a gente pensar, entender e identificar os obstáculos que impedem a realização de uma sociedade outra, de uma sociedade justa, de uma sociedade livre, de uma educação que de fato emancipe as pessoas, etc, etc. Então são os obstáculos e ao dar conta desses obstáculos a gente já está apontando para as potencialidades da sociedade, da educação, da escola, enfim, da ação humana, né? É isso, vai além da denúncia. Isso está trazendo alguma transformação, você percebe isso? Chega na escola, os estudos, como é feito entre a universidade, esses estudos, e a escola e a mudança da escola? Então, na verdade, assim, a gente não tem muito esse parâmetro, porque o que a gente tem, não tem muitos elementos para avaliar
né? Como é que isso chega até a escola, a não ser pelos nossos alunos, pelos nossos orientandos, enfim, pelos aqueles que fazem pesquisa junto conosco, que vêm até a PUC fazer o seu mestrado, o seu doutorado, e predominantemente, mas muito, sei lá, 90%, 85% a 90%, são professores da rede pública. Então eles fazem os seus trabalhos, desenvolvem suas pesquisas e voltam para a escola como professor, como coordenador pedagógico, como diretor, como supervisor. E a gente imagina o respaldo, né, o retorno que a gente tem dessas pessoas, desses nossos ex-alunos, nossos egressos, é que de algum modo eles estão, aquilo que eles aprenderam aqui conosco, desenvolveram aqui conosco, e nós aprendemos com eles também, está dando bons resultados na escola, né? No trabalho deles, né? Enfim, isso leva à melhoria da própria escola, da própria educação brasileira. O orientador é sempre um sujeito que se envolve com o tema do aluno, com o tema do pesquisador. E, assim, que temas têm te chamado a atenção que nos permite compreender o que está preocupando os professores da rede pública nesse momento? Não são poucos, mas eu destacaria a relação com a tecnologia, né? O fato da tecnologia, do uso das chamadas novas tecnologias, que não são tão novas assim mais, né? Mas essas coisas, dessas tecnologias da informação e da comunicação, o quanto que isso altera a dinâmica da escola, a relação do aluno com o conhecimento, com o cotidiano dele, com o fazer na escola, né? Com o que é aprender, com o material didático, né? Isso já desde a educação básica, desde o ensino fundamental. Então os alunos eles têm mais dificuldade em lidar com papel, e nós professores adoramos ainda utilizar papel, né? Só para dar um exemplo. E esse tipo de coisa tem causado alterações e que são de que boas. tipo? Por exemplo, no uso de material didático, que tradicionalmente a gente utiliza como professor, que são livros, ou textos, ou enfim, apostilas, como os alunos gostam de chamar, né? E que agora o que acontece é que muitas vezes o professor ele se vê numa situação em que ele tem que usar aquilo que o aluno traz para dentro da sala de aula, que é o que ele vai buscar na internet, por exemplo. Então, você quer discutir um tema e ele já está lá conectado, daqui a pouco você faz alguma observação, o professor faz uma observação e o aluno já contra-argumenta, porque ele já fez a pesquisa dele ali mesmo, já fez o levantamento dele e ele traz esse elemento. E é muito interessante hoje a gente observar como é que o professor pode lidar com isso. Só que, evidentemente, que essa é uma situação nova e que tem afligido muitos dos professores. A gente ouve muito falar mal da escola, né? A escola está desatualizada, os professores mal formados. O que as tuas pesquisas estão demonstrando para nós? O que pode alterar isso? Está ruim mesmo, como todo mundo diz? Como que é isso? Acho que a escola, de fato, ela tem muitos problemas. A educação brasileira tem muitos problemas, né? Os índices de avaliação nacional mostram isso, né? Uma minoria, não é uma minoria assim inexpressiva, mas é uma minoria considerável, portanto, de alunos não tem domínio básico de português e matemática, o que dirá das outras disciplinas. Isso é uma verdade. A gente não pode tapar o sol com a paneira, né? Dizer alguma coisa o contrário disso. No entanto, a gente tem que entender, pelo menos a gente entende assim, que o problema da escola hoje não está só na escola. É um problema e a teoria crítica da sociedade ajuda a fazer essa compreensão de nível mais elevado da relação escola-sociedade. Esse é um elemento importante para a gente pensar. A escola ela não está sozinha, ela não é uma instituição, embora tenha muros, algumas delas hoje, dependendo da localização, pareçam prisões até, ela tem uma relação com a sociedade que é dinâmica e ela absorve aquilo que acontece nas relações sociais. E se há um desprezo pelo conhecimento, pela ciência, pela sabedoria, pela aprendizagem, tudo isso acaba, no âmbito da cultura e da sociedade, das relações sociais, isso acaba
penetrando na escola. Isso de um lado. De outro lado, a educação tem virado cada vez mais um negócio rentável para o capitalismo. Privatização das universidades, privatização do ensino, perdão, com a compra das escolas por grupos econômicos e até internacionais, a gente tem assistido Sim. isso, e de outro lado, a formação dos professores, ela tem os seus problemas, né? E o professor acaba sendo uma vítima, mais uma vítima. A primeira vítima é sempre o aluno, né? A segunda vítima eu acho que é o professor. Né? Quando você fala, né, que nós estamos vendo a compra de várias escolas e a construção de várias escolas que vêm de grupos internacionais, para uma determinada camada da sociedade, isto é uma qualidade, né? Porque já que o ensino brasileiro é ruim, o professor é ruim, é mal formado, que bom que vem aí uma compreensão americana, europeia, seja o que for, de um ensino aí melhor, né? Eu vou juntar isso com mais uma outra pergunta e você responde como você quiser. Uhum, claro. Então, acho que como é que você vê isso, né? Uhum. E uma outra coisa é que a proliferação hoje de escolas bilíngues, né? Então, algumas escolas até tradicionais também têm buscado aí se transformar em escolas bilíngues. Toda escola agora, mesmo escolas que eram normalmente escolas, vamos dizer, comuns, não sei como dizer. Escolas tradicionais hoje tem ali... Convencionais tem aí um espaço para alguns pais que desejam e aí tem um ensino bilíngue para alguns alunos que, óbvio, vão pagar mais. Então, como é que vocês têm pesquisado ou não isso? Como é que você entende? Esse tema, vou começar por essa última, esse tema da educação bilíngue, ele já está entrando para nós. Então, já tem, eu pessoalmente ainda não estou trabalhando com isso, mas meus colegas professores, alguns deles já estão orientando trabalhos que estão investigando a presença, vamos dizer assim, ou a penetração dessa ideia do ensino bilíngue, que me parece que assim, à distância, porque eu não tenho tanto contato assim, me parece que assim, a principal preocupação é menos com a formação do aluno e mais com a preparação dele para o futuro. E aí eu acho que é uma questão que para mim é importante, né, da educação e especialmente da escola que a gente deseja, né, que a gente almeja, que é assim, o que a escola deve fazer? Ela deve só preparar para o futuro? Né? E se a gente falar isso para os nossos alunos, para os nossos jovens, eles vão interiorizar isso. Eles cada vez gostam menos da escola. E aí tem que criar inúmeros mecanismos para tentar despertar o interesse dos nossos alunos pela escola. Uma das possibilidades de forma imediata, juntar o que eles estão fazendo na escola com alguma coisa que eles vislumbrem no futuro. Uma delas é, você precisa ter outra língua. Principalmente o inglês, né? Geralmente, preferencialmente que seja o inglês. E aí os pais já interiorizaram essa ideia, né? E os alunos acabam assimilando isso e achando um tanto natural isso, né? Um dos problemas que eu vejo nessa linha do bilinguismo não é só o aprendizado da língua, é a oportunidade de trabalho no exterior. Isso. Porque assim isso para mim é um problema. É isso que eles vendem, né? Então você vai fazer, por exemplo, tem o bilinguismo inglês, que é, mas tem o alemão hoje, né? Sim. Que ele junto com o alemão ele já faz estágios em empresas alemãs aqui e já garante estágio na empresa alemã. Então é um grande atrativo com a possibilidade, com esse mercado que a gente vê saturado de tudo, não tendo oportunidades. Os jovens realmente estão sendo atraídos. Há alguma coisa para a gente estancar isso? Mostrar que existem outras variáveis? Reforçar que a escola não é para isso. A escola é para formar pessoas, em primeiro lugar. Se essa formação gerar posteriormente oportunidades de trabalho, é isso que a gente quer também, é óbvio, né? Mas, em primeiro lugar, envolve a formação da personalidade, a escola deveria, né, cumprir papel importante na formação da personalidade, na formação intelectual, na formação cultural, na formação política.
Mas né? como a E gente isso vai... fica tudo... desculpa, Pois só para terminar, que veio o raciocínio. Quando entra essas ideias na escola de associar diretamente o que a formação, a educação oferecida com o futuro, com a preparação, você reduz a educação escolar a isso só. É reduzido a isso. Sim. Né? Agora, há um conflito simultaneamente a isso, como se nós formar a pessoa, né? Solidariedade, né? Vamos falar, cultura da paz, né? Mas existe a questão do bullying na escola, quer dizer, os pais, eles têm sempre uma crítica. E aí, como faz com a agressividade que vem na escola, com essa questão crescente da agressividade, se não seria ingenuidade a educação pensar assim? Não, pelo contrário, eu penso que é isso mesmo. É justamente porque a escola também enfrenta os problemas que estão fora da sociedade, fora dela, né? Como a violência, como o bullying, como, enfim, preconceito, discriminação. Enfim, a escola ela vai absorvendo isso nas suas práticas, nas relações entre os alunos, nas relações professores e alunos, ela vai absorvendo todos esses conflitos que ocorrem no seio da sociedade brasileira, em especial, e no capitalismo de modo geral. É uma oportunidade única que nós temos de trazer esses elementos para dentro da escola, transformando eles em conteúdo não só de aprendizagem sobre eles, mas de discussão, pensando na formação política. A gente só vai combater preconceito, discriminação, bullying, violência, se a escola não abrir mão do seu papel de formação, de formar politicamente as novas gerações. Acho que a gente tem aqui duas profissionais, né, de campos distintos e primos, vamos dizer assim. Sim, claro. Que é a psicologia e a pedagogia, né? Assim, a aprendizagem, ela não se dá apenas através de conteúdo, né? A gente vê aí que você pode conhecer o conteúdo, mas você não aprendeu. Você é um papagaio. Ou o analfabeto funcional, que, assim, primeira vez que eu tive contato com isso, realmente me surpreendeu como é que uma pessoa consegue ler, mas não consegue dizer o que leu. Ela lê direitinho, mas ela não entende o que ela lê. É angustiante até para quem vê, né? E, portanto, acho que talvez as pessoas não se deem conta, porque quando você faz uma crítica da sociedade, é isso que eu estou aqui matutando, porque aprender uma língua é aprender uma forma de ver o mundo. Perfeito. É mais do que falar com outras palavras. É uma forma de ver o mundo. É uma forma de compreender as relações. É de se perceber. Então, quando eu ensino inglês, eu estou, vamos dizer, ensinando essa criança a ser um inglês, um americano, e a ter também um olhar para aquilo que é brasileiro, que vem através desta língua que não nos pertence. Uhum. Então, como é que vocês veem isso? É alguma coisa que as pessoas estão atentas, né? Porque também é olhar para o Brasil e dizer, isso aqui é um povinho, uma porcaria. Não. Eu penso assim, pessoalmente não tenho nada contra aprender outra língua e eu adoraria que toda a educação básica brasileira, toda a escola brasileira trabalhasse com o ensino bilíngue, adoraria. Com várias línguas. Com várias línguas. E que o aluno e sua família pudesse optar por qual língua ele quisesse aprender, no sentido dele ter essa educação. Eu quero italiano, eu quero o latim que seja, enfim, não importa, né? Porque, de fato, ali o aprendizado ele não se dá, ele não acontece simplesmente pela transmissão. A instrução mesmo, né? O papel do professor é fundamental, mas essa possibilidade que o aluno tem, que os alunos, que as crianças têm, de se apropriar daquilo desse conteúdo que ele vai recebendo, que ele vai entrando em contato, é aí que se realiza a educação, é aí que se realiza a formação. E esse conteúdo é de diferentes naturezas, né? Pode ser um conteúdo político, pode ser um conteúdo ligado vamos dizer assim, aquilo que proporciona a ele um desenvolvimento psicológico interessante, bom, né? Que ele possa ter uma personalidade bem desenvolvida, que ele possa ter um ego fortalecido para se contrapor contra... E às vezes até coisas pequenininhas, né? Quando a criança pequena começa a falar inglês, há uma comoção familiar, nossa, como ele fala, e como
e faz com que ele se sinta, vamos dizer, diferente, importante, porque ele fala inglês. Né? E não talvez seja tão importante quanto falar português corretamente. Claro. Né? Desde que ele fale também português corretamente, né? Então, eu acho que isso. Então, a gente, pelo menos assim, né? Com quem eu trabalho, com os colegas, mesmo com os nossos orientandos, a gente não é esse o problema. O problema é transformar a segunda língua, né? Ou o ensino bilíngue em uma mercadoria. Né, para se vender para determinados grupos sociais que já visualizam que só o português que o domínio só da língua portuguesa não vai dar as mesmas oportunidades que tá se dando para outras pessoas. Perfeito, ok, a gente vive no mundo capitalista, mas reduzir a formação do seu filho a isso, perder a oportunidade de dar uma formação de fato ampliada, integral para as novas gerações. E não né? entender depois por que ele não conseguiu, porque ele fala inglês. Mas ele não tem todo o resto para sustentar. E daí não entra em nenhum lugar, né? E não sei se torna uma boa pessoa, né? Também tem isso, né? A pessoa, às vezes, assim, eu falo inglês, eu domino muito bem a tecnologia, mas assim, a pessoa é insensível, é incapaz de ser solidário, etc, etc. E, querendo ou não, mesmo que alguns professores digam, não, meu papel é ensinar os conteúdos, não tem jeito. Esse é um papel da escola também, e historicamente constituído, não é porque eu quero, não é porque eu vejo, olha, o problema social é tão que a escola precisa dar conta da educação moral, política, etc. Então, historicamente, a escola vem fazendo isso. Né? Você falou na sua resposta aqui uma coisa que me intriga muito também, que é o conhecimento político. Nós temos aqui pessoas que falam que a escola é sem partido, Sim. confunde política com conhecimento político com política partidária. Como você vê isto? Então, essa é uma confusão que os adeptos dessa ideia, né, desse projeto da escola sem partido faz, que é associar, reduzir política à ideologia, né? Uma ideia errada também do que seja ideologia. Ideologia, não, pelo menos a minha perspectiva e a perspectiva da teoria crítica é que a ideologia continua sendo falsa consciência, não é um conjunto de ideias, né? Embora seja verdade, seja possível falar assim também, tem autores como o Gramsci que acaba, né, estou fazendo muito sinteticamente essa interpretação aqui, mas é isso, acaba dizendo, concebendo que ideologia pode ser o conjunto de ideias, ou é conjunto de ideias, né? Não, continua sendo falsa consciência, não é uma ideia errada que se tem das coisas. Continua sendo. Então, ideologia disso, ideologia daquilo, isso é um emprego indiscriminado de um conceito que é muito importante, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que assim, não pode reduzir política à ideologia. Política é uma questão que os gregos já nos ensinaram, né? A filosofia grega, que é aquilo que nos constitui como seres humanos, porque aquilo que permite a associação entre um grupo, visando produzir uma situação tal que favoreça, pelo menos, boa parte da sociedade, a partir dos interesses que estão ali em jogo. Então, a fazer política ou formar-se politicamente é ter clareza do papel que cada um de nós tem na coletividade. É isso, né? Basicamente é isso. Agora, se a gente vive numa sociedade desigual, marcada pela violência, estou falando da sociedade brasileira, marcada pela violência, historicamente constituída pela violência, né? E não precisa dar exemplo aqui, só mencionar a escravidão, só isso. Formação política no Brasil não pode abrir mão de trazer essas questões. Se as pessoas que defendem escola sem partido ou escola sem ideologia estão falando que não é para ter isso, que não é para ter essas discussões, nós estamos abrindo mão de fazer qualquer formação política que não está dissociada de uma coisa super importante, a formação da personalidade das pessoas. Não é? Quando eu falo formação política, eu não estou dissociando de conhecer história, de conhecer matemática, de conhecer literatura e de também se desenvolver do ponto de vista de sua personalidade. Né? Quer dizer, na verdade, seria conhecer até profundamente a história da nossa história. Quer dizer, como nós nos constituímos, por que chegamos até aqui, por que hoje em dia tem todos os problemas que estamos vivendo, né? Previdência, isso e aquilo. Então, esse conhecimento é um conhecimento também essencial. Né? O Paulo Freire já dizia,
primeiro a alfabetização é a política, depois é a alfabetização realmente de situação, né? Então, queria só retomar uma pergunta que ela fez sobre a coisa da compra das que acabou a gente desviou aqui o assunto. Exatamente, né? Eu queria só não deixar de comentar, né? De fato, assim, a educação tem se transformado cada vez num negócio rentável. Ela não é só uma coisa assim, uma atividade social e também econômica agora, que faz que a partir da qual determinados grupos econômicos tiram proveito, vendem, né, o serviço educação. A educação como um campo virou um grande negócio. Então, o negócio da educação, do tipo assim, vários grupos, instituições e até ONGs, entidades, entram na educação para se estabelecer como empresa, como agente político, agente econômico. Né? Esse me parece ser um problema que a gente tem que enfrentar, e é um problema que não é brasileiro, ele é mundial. Né? À medida em que se estabelece assim que uma empresa ou que um grupo econômico pode comprar um conjunto de escolas e que pode produzir material para essas escolas e que depois pode vender esse material para redes públicas, nós estamos disso que eu estou falando, né? Nenhum grupo econômico. Não quero te cortar, mas te cortando, é que nós temos agora 1 minuto para fechar o programa. Tá bom. Então eu acho que se você puder centralizar no minuto, o que você teria de essencial que você quer deixar para nós? Vou voltar à sua questão agora sobre a teoria crítica. A única linha de pesquisa e grupo de pesquisa vinculado a um grupo de pesquisa que tem teoria crítica no nome a minha linha de pesquisa, a linha na qual eu atuo. E isso não é uma questão que a gente trata como assim, a partir de determinadas referências teóricas ou de uma filosofia expressa pela teoria crítica, a gente estuda a educação. Não, me parece que a ideia é, a partir dessa referência teórica, fazer pesquisa empírica na educação. Né? É isso que a gente tem feito aqui, tá bom? Agradecer a sua presença, né? Eu que agradeço de novo. A parceira Márcia, e até o próximo programa. Obrigado pela audiência.